Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, a gente vai alinhar agora aqui uns conteúdos sobre Cloud Computing e vamos trabalhar uma parte que a gente precisa de integração com servidores, né? Para fazer a parte de como gerenciar tudo isso, né? Quando a gente vai para a web. Então, numa conversa que estava tendo anteriormente, a gente vai por esse caminho agora para conseguir vocês como gestores, né, técnicos, saber quais são os recursos que a gente precisaria, né? Então, quando a gente fala lá em Cloud Computing, o que a gente tem como métrica, né? Então, a gente vai definir o que é uma cloud, né? A gente vai comparar também o mercado tradicional que a gente tem com os métodos ágeis. É um termo bem forte aí que a gente vê, né, no nosso mercado de TI. As características básicas de uma cloud. Modelo de precificação, a gente tem que pensar também em questão de dinheiro, né? Que a gente como programador, como gestor de um sistema, nem sempre a gente tem recursos infinitos, né? É bem infinito, para falar a verdade. E até mesmo quando a gente está cuidando de um servidor grande, a gente também tem uma limitação ali dentro. E vamos pontuar assim, quando escolher uma infraestrutura própria ou uma cloud, né? Bem, então, quando a gente fala em cloud, né, computação em nuvem ou simplesmente uma nuvem, né, o que seria uma cloud, né? A cloud computing, também conhecido como uma computação em nuvem ou simplesmente uma nuvem, é uma forma de acessar infraestrutura de TI. Então, como um serviço a partir da internet e também sem precisar se preocupar em investir muito capital na aquisição de hardware para criar um data center, possibilitando ser utilizado a um baixo investimento inicial. E não é porque está assim, numa cloud que não é seguro, né? Tem que ser segura, flexível e confiável. A gente vê bastante isso quando, na verdade, se popularizou por causa dos grandes players que a gente tem no mercado quando entrar nesse segmento de servidores, né? Como Azure, da Microsoft, a Amazon, a AWS, e agora vem o Google também, né? Que também tem a ideia de entrar fortemente nesse mercado de servidores. E graças a essa concorrência, a gente pode dizer também que baixou o valor, né? A gente tinha um mercado bem focado aqui no Brasil, como a local web, né? E a gente viu os grandes players. A gente vê tão forte assim essa investida que hoje a gente vê a Amazon negociando, negociando mesmo, uma parceria com, por exemplo, o Flamengo, querendo colocar a estampa como o grande player, o grande patrocinador master, né? Porque ela tem um interesse bem grande na parte de servidores aqui do Brasil. Além de servidores, né, a grande massa seria o que? A venda dos serviços de streaming deles e o próprio site deles, né, como o varejo. A gente vê também a parte de marketplace deles crescendo bastante, então vai muito além disso, mas a gente vê que a demanda pelo serviço web só tende a aumentar. E aí com isso, o que tem assim, né? A gente vê uma comparação bastante entre o tradicional e versus o ágil, né? O que seria o tradicional, né? Entrega no serviço, entrega no final do projeto. E o ágil, entrega incremental. O que seria isso? Quando a gente vê uma comparação de servidores tradicional com o ágil, a gente vê a entrega o que a gente usou de recurso vai ser visto lá no final. E, em contrapartida, no ágil, cada momento que a gente for fazendo um desenvolvimento, um incremento do nosso escopo do projeto, a gente vai incrementando uma parte dessa cloud. E tradicional, extenso, levantamento de requisitos, ágil. Requisitos são definidos quando necessários. Pode ver que isso aqui é bem uma comparação nossa do nosso dia a dia de programação. Quando vocês
vamos dizer, tiveram uma disciplina de engenharia de software, análise de sistemas, foi debatido quais são os métodos de desenvolvimento, né? Método XP, espiral ou os métodos ágeis que a gente vê hoje sendo o nosso mantra, né? Que a gente vê com maior flexibilidade, maior utilização. E no tradicional o escopo é fechado, no ágil o escopo é flexível. Esse aqui, quando eu falo flexível, né, tende assim que a gente pode mudar algum recurso, é mais fácil mudar. Mas mesmo assim, a gente tem uma diretriz ainda quando a gente está em negociata com o cliente. Por que isso? Porque nem sempre é fácil colocar, então a gente tem que ter um mínimo de um escopo definido para que a gente consiga abrir projeto e com isso a gente negociar. No tradicional, separação entre equipes. No ágil, colaboração entre equipes, né? Então, o que a gente vê assim como uma premissa, né? Vamos dizer assim, com uma acelerada da evolução dos negócios, como conhecemos atualmente, né? Uma infraestrutura de TI tradicional acaba não atendendo os requisitos de negócio com velocidade adequada. E nos projetos, metodologias clássicas, como, por exemplo, o Waterfall, né? Onde a entrega de valor acontecia na entrega final do projeto, após extensas etapas de levantamento de requisitos, desenvolvimento e testes, estão cada vez sendo menos utilizadas, né? É isso que a gente vem fazendo. E também com isso aqui, a gente chega naquele termo de DevOps, né? Quando a gente pega e coloca assim, separação entre equipes e colaboração entre equipes. Aí a gente vê o termo DevOps, que é o quê? As equipes trabalhando junto e tentando dar o melhor de si ali, no que elas estão entregando naquele projeto. Não existe mais cada um na sua. Agora o conceito de trabalho mudou, né? Essa que é uma verdade. A gente trabalha de uma forma onde você tem uma disponibilidade para ser mais genérico, né? Ou é o cara do DevOps, é o full stack, né? Então, o que seria, né, o significado do DevOps, né? Então, é um termo criado para descrever um conjunto de práticas para a integração entre as equipes de desenvolvimento de softwares, operações, infraestrutura ou sistema admin, e de apoio envolvidos, como controle de qualidade e a adoção de processos automatizados, para a produção rápida e segura de aplicação e serviços. Você vê, aqui quando a gente pega e fala assim, controle de qualidade, e não é assim, tem algumas empresas que ainda trabalham na forma de ter a pessoa de teste. Esse ainda que eu coloco não é que vai morrer, mas o testador, por exemplo, de um software, ele está evoluindo, né? E a gente vê práticas de desenvolvimento em TDD. Então, aonde o programador ele monta um escopo de teste para que tenha que ser executado. Eu falo o programador ou também pode ser o analista de teste. Ele faz o escopo do TDD dele para que o programador saiba o que está sendo esperado, né? Então, assim, deixa eu pensar numa outra coisa aqui também para vocês. Assim, ó, ao utilizar, então, quando a gente utiliza assim métodos ágeis, né, nos adaptamos a trabalhar com entregas de valor constantes, né? E quando essa entrega de valores constantes, assim, a gente tem a ideia de dar algo sempre para o cliente dar uma olhada. Então, a gente não deixa o cliente com grande tempo sem ver isso, né? Então, a gente leva em consideração requisitos mais imediatos para atender funcionalidades menores e com uma possibilidade de flexibilizar o escopo. Então, e aí, com isso, a gente vai corrigindo o curso do projeto a partir de observações métricas e feedbacks dos nossos clientes, usuários, né? E a gente também tem que ter uma ideia também que em um ambiente ágil, temos uma colaboração maior de equipes. Isso é ponto-chave aqui que a gente vê. Ao invés de a gente separar, então, as equipes de acordo com a sua especialidade, como desenvolvedores, analistas de sistemas, DBAs, analistas de infraestrutura. Então, a gente trabalha aqui num ambiente ágil, as equipes multifuncionais, genéricas, que trabalham juntos podem manter um determinado produto. E a gente também
tem uma ideia que isso incentiva também de forma positiva o compartilhamento de responsabilidades com todos os membros da equipe, manter uma aplicação em produção ativa, que antes era responsabilidade somente da equipe de infraestrutura, acaba sendo dividida também com desenvolvedores. E a gente pode ver assim que quando a gente coloca assim os desenvolvedores, tem empresas que quando dá o final de semana assim, você fica disponível para eles, né? Você está à disposição, que seria assim, se der algum problema você vai atender, né? Então não é mais aquela pessoa da infraestrutura sozinha, tem um programador que fica lá às vezes na escala dele, e se der alguma coisa errada vai tentar ajudar, né? Então essa responsabilidade acaba sendo dividida também com os desenvolvedores, né? Que acabam tendo uma maior consciência de como o seu código afeta a infraestrutura em produção. Essa ideia de infraestrutura em produção, você afetar uma equipe de infraestrutura, você toma mais cuidado no que você está fazendo. Então, com esse cenário de maior preocupação com o negócio, a gente volta o nosso foco em atividades que agregam valor diretamente ao cliente, né? Ao invés de atividades de suportes apenas. Como a gente mantém um data center, né? A gente tem que pensar, ele é complexo para atender certos requisitos. Por exemplo, quando a gente está desenvolvendo, às vezes a gente não pensa muito em como que está comportando aquela variável, como que se eu estou carregando um objeto na memória e eu esqueci de pegar e fechar uma conexão com um banco, por exemplo, abri conexão com o banco, fiz o processo, esqueci de fechar, deixou uma conexão pendurada lá. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o teu código ele está me causando um problema. Então você tem que tomar tomar essa responsabilidade, né, que você está fazendo. Então quando a gente utiliza toda a infraestrutura necessária para uma aplicação como um serviço, a gente tira parte dessa responsabilidade das nossas equipes, e assim a gente pode entregar serviços com um foco maior em atividades que geram um valor perceptível ao cliente, né, que é a ideia. E quando a gente está assim trabalhando nisso, a gente tem que analisar então as características que a gente tem lá do nosso servidor, né? Aqui, ó, alta disponibilidade, tolerância a falhas, recuperação de desastres, escalabilidade e elasticidade, né? O que seria a nossa alta disponibilidade, que a gente fala, né? É a capacidade do sistema de se manter disponível. A gente tem como objetivo minimizar o tempo de interrupções dos serviços e atingir um uptime, né, que fique o menor tempo fora do ar possível, né? Então a gente tem aqui a gente imagina assim que só é possível atingir essas métricas, esses números, né, e tão altas quando aplicamos redundância, seja de servidores, regiões, data centers. Quando a gente fala de redundância, né, ter um backup, as regiões, a gente tentar mapear onde que vai ter o maior número de usuários, tentar deixar mais centralizado um recurso do servidor naquela região. Quando a gente fala aqui em tolerância a falhas, né, essa tolerância a falhas é trabalhar com sistemas de TI, temos que aceitar que falhas podem sim acontecer. Essa é uma característica do sistema de se manter operacional em situações de falhas, que a gente vai ter que tentar fazer isso funcionar. Como disponibilidade temporária, acessar uns serviços internos, com um banco de dados, por exemplo. Você perde alguma conexão às vezes, né? Então tem que tomar esse cuidado. Aqui quando a gente fala do uptime, né, como é que a gente chega nesse número, né? É o tempo que ele ficou no ar, é o tempo que ele ficou no ar divididos pelo tempo que ele ficou fora. Daí você chega num cálculo do uptime aqui, né? A recuperação de desastres, né? Às vezes pode acontecer, né?
O que são esses desastres, né? Eles existem falhas que não conseguimos nos recuperar imediatamente. É uma ideia que isso você tem que ter. E vai fugir do nosso controle. Essa é uma verdade, né? Como desastres naturais que podem acontecer, é, assim, crise do apagão. Às vezes quando um país está crescendo, cresce muito rápido e não tem uma infraestrutura adequada, pode dar uma crise do apagão. A gente já teve aqui na década passada, né? Lá no começo dos anos 2000, a China também teve seu apagão. Isso ficou muito famoso porque tem uma empresa bem famosa que vocês conhecem, Alibaba, AliExpress, né? Sofreram bastante com isso quando estavam em crescimento. Então, a gente precisa se preparar, né? E estruturar planos como backups, recuperação dos sistemas, caso isso aconteça. E com a Cloud Computing, né, temos ferramentas que podem possibilitar essas estratégias, né, para nossa recuperação. E aqui a gente tem a escalabilidade, né? Como é que a gente, caso a gente fala, né, vai crescer, a gente só tem que mapear como que vai crescer isso, né? Então, a gente tem uma escalabilidade horizontal e uma escalabilidade vertical que a gente tem pontuado, né? A vertical é quando a gente tem a ideia de vai trabalhar só tudo num único servidor, e a horizontal a gente vai dividir isso. Então, você tem que permitir o crescimento mesmo, né? Ou a redução do número ou tamanho dos servidores, né? Por exemplo, o que seria isso? Reduzir. Você tem essa chance de reduzir mesmo. Às vezes você mapeou que ia ter uma demanda, começou com uma alta demanda e você viu que não foi bem assim. Ou foi caindo essa demanda. Então, como é que você faz para diminuir, né, o teu recurso, para diminuir os custos, né? Então, temos que ter a escalabilidade horizontal, que permite adicionar ou remover servidores idênticos para executar nossa aplicação em momentos de pico. E a escalabilidade vertical é onde adicionamos ou removemos recursos dos nossos servidores. Então, você vai mapear isso, qual que é a tua necessidade, né? E também, a gente entra num termo também que está bem unido também, que é a elasticidade, né? Que graças à elasticidade, né, que permite a escalabilidade do sistema. De acordo com uma mudança no tráfego de acesso ou carga de um determinado sistema. A elasticidade ela pode acontecer de forma manual ou automática e tem como objetivo a otimização de custos e a redução da capacidade ociosa dos servidores que hospedam a nossa aplicação, ok? Então, assim, você tentar sempre estar gerenciando, por isso que não é tão fácil, né? Você monta o serviço e você tem que mapear isso, né? E aí a gente, falando de tudo isso, a gente sempre está falando de custo, né? A gente tem que mapear dinheiro. Aqui está o dinheiro cifrão ou cifrão dólar, né? O que seria isso, né? A gente vai cobrar por pagamento por uso, custo com licença, pagamento antecipado por reserva, né? Então, assim, a gente tem que ter a ideia assim que mesmo na cloud, não sendo um investimento inicial tão grande, né? Ainda temos que planejar o quanto vamos investir. Nesse caso, teremos custos proporcionais ao uso desses serviços, onde de acordo com diversas variáveis chegamos a esse valor. Então, pagamento por uso, o que é? Pagamento por servidores, por uso de recursos como CPU, memória, por armazenamento em discos, arquivos, por número de aquisições. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o Firefox. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui, HostDime. HostDime é um servidor que a gente tem.
Ó, só para vocês verem, ó, servidores dedicados, Cloud Server, Hostdime, Outlet, vamos ver aqui, ó, produto, servidores dedicados, vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se a gente acha, ó, aqui ele tem, ó, Orlando, São Paulo, Nordeste. Essa empresa aqui, ela trabalha com, às vezes, com preços diferenciados por regiões. Vamos ver, consultar os preços aqui, ó. Então, sempre quando você vai alugar um serviço, contratar um serviço, né, você tem lá a configuração dele. Então, 4 core, 8 GB, 128 GB SSD. Esse aqui você está pensando mais em um servidor dedicado, né? Agora você também tem alguns servidores que são mais simples. Por exemplo, que é o servidor compartilhado, tipo by site. Então aqui, ó, quando você vai colocar um site menor, por exemplo, é uma sugestão, né, que se tem de mercado. Isso aqui não é uma indicação de compra, nada, é só para a gente estar comentando. Então aqui, ó, então, aquela empresa pequena que vocês têm como cliente, aqui, ela não vai precisar de um servidor dedicado para colocar o site dela. Você usa um servidor compartilhado, onde você vai hospedar o site dela, por exemplo, em PHP, e vai ter uma conta de e-mail para você utilizar. Tem um banco de dados lá, às vezes no MySQL. Então, você está dividindo um único computador com várias empresas. Cadê os planos? Produtos. Cloud Hosting. Vamos ver se aqui. Ó, R$20, ó. Você vê como é bem grande a diferença, ó. 700 por mês e aqui 20,80 por mês. Esse aqui, ó, 512 é teu espaço. Você pode ter 10 contas de e-mail, não tem IP dedicado. Aí se você pagar um pouco mais, né? Aí você tem 30 contas de e-mail e um IP dedicado aqui. E também tem aquela famosa também, que a gente vê bastante propaganda aí na web, né? A Hostinger, né? Que o pessoal também, quando tá dentro da sala de aula, usa bastante ela, porque você consegue fazer uma conta, criar um domínio falso, né? E você utilizar para fazer colocar os teus exercícios, né? Então, isso aqui são alguns exemplos, né? Então, e aí o custo de licença por usuário, né? Por usuário, por sistema operacional, pagamento antecipado. O que seria esse pagamento antecipado aqui, né? Às vezes você sabe que vai fazer uma campanha, utilizar um hot site, ou colocar um aplicativo, também um aplicativo hot. Então daí você já faz um contrato com antecipado por demanda. Por que eu falo fazer um contrato antecipado por demanda? Porque às vezes aquele teu servidor que você está usando, ele também tem um limite também de taxa de serviço. Então você já faz uma reserva para que você possa utilizar ele naquele determinado período, né? Então, basicamente em casos que temos uma previsão confiável dos recursos que vamos utilizar em um longo prazo, a gente pode optar pelo pagamento antecipado, que é seguir a gente, e também pagar um pagamento antecipado, às vezes a gente consegue fazer alguma negociação, né? E aí também a gente chega assim, né? Tem alguns serviços que a gente vê que tem aí no dia a dia, que por exemplo, é o Slack. O Slack a gente usa bastante ele quando a gente vai mandar mensagens. Então, é um serviço que a gente paga também por demanda, né? E que, assim, é um modelo de negócio, né, que a gente utiliza. Por exemplo, Adobe a gente instalava todo o pacote Adobe. Hoje a gente paga por demanda de recursos também de escritório. O próprio Office teu também, na 365, é um caso, né? E aí a gente pode chegar naquela quesito, né? Tá, a gente vê que a cloud, ela sempre está sendo bem falada. A gente vai usar a cloud? A gente usa a cloud ou a gente usa uma versão própria? Então, quando que a gente utiliza? A gente vai para qual? Quais as necessidades do negócio, né? Qual a infraestrutura atual da empresa? Existem requisitos de compliance a serem seguidos? Qual a familiaridade da equipe com o cloud? Então, isso que a gente tem que perguntar. Então, embora seja uma aplicação aplicável em grande parte dos casos, a gente precisa nos preocupar em cenários
onde o cloud não pode ser aplicada. É importante respondermos essas questões. Por que a gente fala isso, né? Porque às vezes o nosso negócio já tem um investimento atual, já foi feito um investimento, então a gente nem não compensa sair para fazer uma cloud às vezes. Quando a gente fala em parte de compliance, a gente tem que ver qual que é a regulamentação que rege aquele segmento do mercado. Algumas instituições governamentais, quando a gente está prestando serviço, a gente não pode hospedar a aplicação dela fora de um servidor governamental, por exemplo. Algumas instituições, como a própria União Europeia, existe uma regulamentação que não se pode guardar dados de cidadãos da União Europeia fora de servidores que estejam dentro dela, né? E a outra questão assim, a tua equipe, ela já está preparada para trabalhar numa cloud? Legal, tá preparada. Mas qual cloud? A Amazon AWS, a Azure. Então você vai ter que mapear isso também com a tua equipe. É isso que eu tinha para falar com vocês sobre Cloud Computing. Eu vou deixar para vocês aqui um arquivo de apoio nos anexos e também eu vou colocar para vocês também 3 perguntas para validar também essa nossa interatividade aqui da nossa aula, tá bom, gente? Sobre a nossa questão de prova, eu vou falar para vocês também como que vai funcionar. A gente já tem mapeado o que vai acontecer. Elas na semana aqui, eu vou passar para vocês aqui no calendário certinho e vai ser 10 questões, questões misturando questões objetivas e questões dissertativas, tá bom? Lembrem também de pegar o nosso PPT, que a gente tem um PPT lá no Classroom, mas eu vou deixar também disponível aqui também. Sobre a gente falava das threads também, conceito também de multithread, processo, gerenciamento, e porque tem a parte da fundamentação teórica nelas também, né? E é isso, gente. Qualquer coisa vocês vão me perguntando e eu vou direcionar para vocês agora o conteúdo ali também para vocês estão ali no AVA da faculdade, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta então. Abraço.